Um abraço do pastor Ademaio, da Igreja Nacional da Bênção de Deus. Como disse o Senhor Jesus, a casa de oração. Amém? Vamos aprender com o Senhor, ouvindo a voz suave que o Espírito do Senhor fala ao nosso espírito. Amém? Vamos ler Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo discípulo Mateus, capítulo 21, versículo 12 em diante, que diz: Jesus entrou no pátio do templo e expulsou todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele lhes disse: nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Aleluia! Mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Amém? Veja, na época do Senhor Jesus, cumpria-se a lei. O Senhor nasceu sobre a lei e ele viveu obedecendo a lei do Pai. E era feito sacrifícios anuais naquele templo. E os sacerdotes da época, eles montaram ali no pátio do templo do Senhor mesas, cadeiras, e os homens ali vendiam os animais para o sacrifício. Então aqueles que tinham mais condições compravam um animal maior para fazer o seu sacrifício ao Senhor. Sacrifício esse que o profeta Jeremias escreveu, que o Senhor mesmo disse pelo Espírito, através de Isaías, de Jeremias. Através de Jeremias, o Senhor disse que ele não pediu para que o homem fizesse sacrifício. O homem fez o sacrifício e o Senhor se agradou, porque afinal de contas o homem estava adorando ao Criador. Só que os homens começaram a se encher de orgulho e explorando os mais pobres. Então eles vendiam os animais por um valor muito acima do que deviam ser. E aí o Senhor entrou no templo naquele dia e ali ele ficou indignado. Ele pegou um chicote e expulsou todo mundo do pátio. E o que nos chama a atenção é que ele diz: está escrito. Então já estava na lei do Pai, não é algo do Evangelho para cá, não, já estava na lei, que ele diz nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte, está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Então ele ficou indignado porque eles transformaram a casa de oração num esconderijo de ladrões. Agora vamos ler aqui na carta de Paulo aos Coríntios, ao povo de Coríntios da época e a nós, né? O que o apóstolo Paulo escreveu, 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16. Ele escreveu assim: certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa,
pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Aleluia. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor havia criado todas as coisas até o 5º dia. No 6º dia, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E ele, ao fazer o homem, ele disse que o homem dominaria sobre tudo que o Senhor criou. O Senhor Deus deu ao homem o domínio, conforme nós falamos na última pregação, que é a arma mais poderosa que nós temos, é a oração. Mas para que a gente saibamos como usar esta arma, é necessário que nós tenhamos conhecimento. Porque se nós não tivermos o conhecimento, como que nós vamos usar? Como que você vai pegar uma arma e dar na mão de uma criança? Como que uma criança vai manipular uma arma corretamente? Então o Senhor nos deu uma grande arma, que é a oração, conforme o Senhor Jesus disse através do discípulo Mateus, capítulo 18, versículo 18 e 19, que ele diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. Então, como eu disse, assim como o Senhor está aqui comigo neste momento, ele está com você aí que está assistindo a essa pregação, amém? Ele está com você, e ele diz mais: você é o templo do Espírito de Deus. Esta casa aqui, essas paredes aqui, é casa de oração, é lugar de reunião, onde nós nos reunimos na comunhão entre os irmãos, debaixo de uma direção também instituída pelo nosso Deus, para orarmos. Porém, a verdadeira casa do Senhor não é essa parede gelada. Aleluia. Essas paredes aqui podem ser destruídas, aqui pode virar um outro, qualquer tipo de comércio, tira-se a placa e coloca outra. Agora nós não. É como eu tenho dito, as igrejas estão fechadas, mas o nosso coração não está. Nosso coração está aberto para a palavra de Deus. Nosso coração está aberto para a voz do Espírito Santo que fala conosco. Então o Espírito de Deus habita em nós. Quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porém, por falta de conhecimento, os homens perecem, disse o Senhor Jesus, porque falta o conhecimento. Então Deus criou o homem para dominar, não para ser dominado. Deus criou nós para que nós dominassem. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito de Deus. E ai daquele que destruir esse templo, o Senhor destruirá essa pessoa. Mas aí você diz: mas como, pastor Ademar? O Senhor vai ficar matando as pessoas por aí? Não. É que se nós vivermos neste mundo sem aceitarmos a Jesus Cristo, sem nos rendermos a Ele, ou mesmo que tenha aceitado, tenha se convertido, volte a se desviar, como disse o apóstolo Pedro, é como o cão que volta a lamber o próprio vômito. Quando uma pessoa conhece a palavra de Deus e deixa e volta a fazer coisas piores que antes, é semelhante do cão que volta a lamber o seu próprio vômito. Aí a Escritura diz, através do apóstolo Paulo, que o Senhor destruiria essa pessoa. Como que Ele vai destruir? Com a segunda morte, meus amados. Com a segunda morte, porque este corpo aqui, um dia ele vai voltar ao pó, mas o Espírito voltará a Deus. E se eu não me converti verdadeiramente, se eu não vivi uma vida agradando a Deus e amando o meu próximo como a mim mesmo, eu sofrerei a segunda morte, que é afastar, ficar longe do Senhor, ser lançado no lago de fogo e enxofre, que o fogo nunca se apaga. Como disse Jesus Cristo, o verme nunca morre.
As pessoas têm medo às vezes de falar do inferno. Muita gente diz, mas por que falar do inferno? Por que não fala de Deus? Quem mais falou foi Jesus Cristo, amém? Quem mais nos alertou foi o Senhor Jesus, porque Ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele venceu a morte. O diabo é a morte, a natureza da morte é o próprio diabo. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia e hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Então nós somos o templo do Espírito de Deus e nós temos uma grande arma, que é a oração, é a comunhão. Nós temos uma grande arma, que é estarmos orando, intercedendo pelos nossos governantes, intercedendo pelo nosso país, intercedendo por todos os homens que estão investidos de autoridades, intercedendo por todos aqueles que te perseguem, que me perseguem. Se tem alguém nos perseguindo, nós devemos estar orando por ele. Assim o Senhor Jesus nos ensinou, através do discípulo Mateus, Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5 até o 7. Lá o Senhor nos ensina a orar pelos que nos perseguem, amém? Então veja que nós somos o templo do Espírito Santo, mas o Espírito Santo não vai habitar em uma casa suja, o Espírito Santo não vai habitar numa casa fedida, o Espírito Santo não vai habitar em uma pessoa que não quer o Cristo, que não aceitou o Cristo. Então é necessário que nós tenhamos uma mudança interior, uma mudança de dentro para fora. A cada dia nós procurarmos ser melhor um com os outros, amando, respeitando, glorificando o Pai em tudo, dando glória a Deus em tudo, não tirando a honra do Senhor. Ao Senhor é que deve ser dado toda a honra e toda a glória, pois Ele nos criou para habitar em nós. Porém, o homem muitas vezes diz não para o Senhor. Amém? Então nós temos uma grande arma. Qual é a maior arma? Oração. Daniel orando 3 vezes ao dia, mesmo sabendo que havia uma escritura contrária a ele, uma escritura para pegar em contradição. Daniel não cessou de orar, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus não impediu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas Deus impediu que os leões comessem a Daniel. Amém? A mesma coisa é hoje. O Senhor não acabou com o vírus, o Senhor ainda não matou o vírus em toda a terra, mas o Senhor está livrando pessoas do vírus. O Senhor tem livrado o seu povo do vírus. O Senhor tem ressuscitado pessoas que os médicos deu como morto. O Senhor tem trazido a vida. O Senhor tem salvado vida nos hospitais. O Senhor tem ressuscitado pessoas que os médicos diziam que não tinha mais jeito. O Senhor é o mesmo, Ele não mudou. E a arma mais poderosa que nós temos, amado, é a nossa oração, a nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e com o nosso próximo, respeito, o amor, porque de nada adianta nós dizermos que amamos a Deus e odiamos o nosso próximo. Nada adianta, seremos mentirosos, e aí o Espírito Santo não permanecerá em nós. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esta palavra, porque eu tenho certeza que o Senhor falou ao seu coração, assim como falou ao meu. Amado Deus e Pai Todo-Poderoso, que essa palavra, meu Deus, seja escrita na nossa mente e no nosso coração, para temor e vivência em todos os dias da nossa vida. E nesta hora, meu Pai, eu oro por todas as famílias, eu oro, meu Deus, por todas as pessoas, Pai, que estão nesta hora ouvindo esta palavra, que ouviram esta mensagem. Senhor, toca, Senhor, no coração, muda, Senhor, a situação, aquilo, meu Deus, que era para
dar errado, o Senhor fará com que volte atrás e tudo dê certo na vida dessa pessoa, na vida do seu familiar. Abençoa os médicos, os enfermeiros, os cientistas, Pai, que estão trabalhando noite e dia sem parar para combater esse mal que assola a terra. Mas o Senhor está salvando, o Senhor está libertando, o Senhor está curando, o Senhor está trazendo vida, pois o Senhor assim prometeu, que o Senhor nos deu autoridade. O Senhor veio a este mundo morrer em nosso lugar, e hoje o Senhor está sentado à destra do Pai como nosso advogado. Continua, Senhor, mais uma vez te agradecemos pela revelação da Tua Palavra, que esta revelação, meu Deus, alcance outros corações, Senhor, porque eu tenho certeza que a obra do Senhor continuará nessa terra. Os homens fecham a igreja, mas o povo do Senhor não fecha o coração para te ouvir. Aleluia, glória a Deus. Medite nessa palavra, meus amados. Ore, peça a Deus entendimento, peça a Deus sabedoria que Ele te dá. Mateus capítulo 21, versículo 13. E 1 Coríntios 3, 16 e 17, onde o Senhor diz que nós somos o templo do Espírito dele. E é necessário que nós preparemos esse templo para que o Senhor permaneça nos usando, para que através de nós outras pessoas conheçam o Senhor, assim como outros foram usados no passado, perderam as suas vidas, foram degolados, morreram, Senhor, pendurados. Quantos morreram para que nós tivéssemos hoje o acesso a essa palavra, a esse conhecimento? Porque só com o conhecimento nós saberemos lutar com as armas que o Senhor nos deu. Um abraço do pastor Ademários a todos, em nome de Senhor Jesus. Não esqueça que você tem uma grande arma, a arma mais poderosa que existe na terra é a oração. Amém? Com o coração quebrantado diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus é bom, aleluia, glória a Deus.